O programa Visão Geral do canal 14 da NET, obedecendo aí um critério da nossa produção, está trazendo aquelas pessoas, não só da cidade, que foram eleitas, reeleitas, para a gente bater um papo de como foi a eleição, qual que é a perspectiva. E hoje, honradamente, nós estamos recebendo o Dr. José Fernandes, médico ortopedista há mais de 14 anos, filiado ao PSB de bola, como ele gosta de falar, 1.422 votos. Olha, eu vou dizer para o senhor que é voto virado no vento. É um prazer tê-lo aqui. A satisfação é minha e é com muito prazer que eu tive essa votação e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade que eu recebo essa missão, que não é só desses eleitores que enxergaram que é um bom projeto, a gente está lá na Câmara, mas para toda a cidade de Anápolis. O que é que levou o senhor a ser ou estar político? O que me levou a estar nessa condição, eu venho de uma família muito humilde, convivi no meio de pessoas muito humildes e no meio de tanta pobreza e de tanta necessidade, eu mesmo percebi que eu tinha que, para romper a bolha, tomar uma atitude, educação e estudar, e assim eu fiz. E agora que eu atingi o que eu considero que eu já estou satisfeito profissionalmente, eu não consigo andar para frente e não olhar para trás. Eu acredito que a política é um canal em que eu posso alcançar esses irmãos numa maior proporção. O senhor citou bolhas. E as nossas bolhas são muitas, né, doutor? Sim. Há uma limitação intelectual, uma limitação de visão de mundo. E eu não estou falando que eu sou o Sassamotema, o salvador da pátria, mas eu vim para contribuir nesse sistema. Muito boa. E se eu conseguir agregar com o que eu tenho de formação, de capacidade, de conseguir atingir os mais próximos a mim, eu já termino o mandato com muita satisfação. Num momento atípico que nós estamos vivendo, como é que foi essa campanha para conseguir 1.422? Foram 1.422 que o senhor engessou, não? Não, eu diria que é quase 80% de gesso aí. Pacientes que ao longo da minha carreira, a gente, como eu sou cirurgião, então na minha especialidade, a gente operando, a gente cria uma relação médico-paciente muito próximo. Aquele paciente que a gente opera, a gente fica aí 4, 6 meses juntos. E então a base desses 1.422 votos foram os meus pacientes, amigos e familiares. Eu diria que a proporção aí seria mais ou menos em torno de 80%. Aqueles pacientes que entenderam esse projeto e que eu prometi para eles que não abandonaria o consultório mesmo estando na atividade pública. Primeiramente, eu vou perguntar o lado profissional. O senhor, como médico, nas cirurgias que o senhor realiza, muito acidente nessa área aí, doutor? Ortopedia é basicamente acidente e esportes de muito contato, futebol e outros. Então, eu sou legista também. Além de ortopedista, eu sou legista e eu sempre falo que o motociclista eu encontro com eles ou no hospital ou lá no ML. Eu ia fazer essa pergunta. Ou lá no ML. Não nesse nível. Mas assim, hoje o nosso trânsito é muito violento. Muito violento, eu não tenho dados precisos aqui do índice de acidente de trânsito, mas é alarmante. É alarmante. Eu acho que o poder público tem uma parte de responsabilidade nisso, mas eu não coloco a responsabilidade a 100% ao poder público, não. Mas eu acho que nós podemos ser agente de promoção a evitar esses acidentes. Quando o senhor falou de bolha, deixa eu ver se eu posso colocar isso aqui numa bolha. Por exemplo, o empresário X, não vou entrar em detalhes, ele contrata um motoboy e ele tem que ter minutos, segundos preciosos numa concorrência para entregar um lanche, um almoço, uma mercadoria. E isso acaba expondo o motoboy num trânsito massacrante, seria assim? Sim, esse é um exemplo que pode ser encaixado, mas quando eu me referi à bolha, eu me refiro assim, aquela criança que está lá na invasão do Anápolis City, onde eu fui criado, na invasão do Anápolis City, no limite da Santa Maria com o Anápolis City ali. Eu conheço.
Aquela criança, qual é o acesso à escola que ela tem? Ah, tem a escola Rotary Donana ali na Santa Maria, tem o Padre Trindade ali do lado. Então eu só tenho essas duas bases para eu conseguir uma educação de qualidade. Mas será que eu vou conseguir nessas escolas mesmo atingir o nível que os outros alunos atingem para conseguir passar num vestibular de alta competitividade? Então, quando eu falo romper a bolha, o que está ao meu lado, à minha disposição, funciona ou não funciona? Então, por exemplo, eu não estudei nenhuma dessas duas escolas, mas eu estudei lá no Deputado Zé de Assis, que é uma escola municipal lá no bairro de Lourdes. Porque lá eu tinha professores e uma direção que dava apoio para mim. Eu não estudei só lá, mas eu estudei lá também. Então, quando eu me refiro à bolha, para eu atingir o meu alvo, o meu sonho, onde eu tenho que ir para alcançar? Nem sempre é só no limite da minha rua, da minha casa ou do meu bairro. Esse limite é comodismo ou é porque o setor público não oferece condições? Não delego só o setor público, não. Isso tem que partir da pessoa também. Não tem como eu chegar num menino que é craque de futebol e eu falar assim, olha, você pode chegar na escolinha de futebol aqui, depois pular para Goiânia, depois ir lá para o eixo Rio-São Paulo e estourar como um excelente profissional, se dentro dele ele não quer. Ele já se sente satisfeito em jogar ali na rua com os colegas dele. Então não é só o poder público. Então quando acha essa pérola que quer avançar, que quer romper, que quer progredir, que quer sonhar e tornar isso realidade e se encontra limitado, eu acho que aí o Estado pode dar a mão para essa pessoa, para essa criança e falar assim, não, vamos junto aqui. Mas nós temos uma cultura de transferência de responsabilidade. É mais fácil jogar a culpa no governo, seja municipal, estadual, federal, do que eu assumir aquela minha responsabilidade. Não é por aí, doutor? Eu acho que é exatamente por isso. Por aí. Eu não entendo que o poder público ele é responsável plenamente sobre o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Ele dá direção, pode dar abertura, dar assistência, saúde, educação, como consta na Constituição. Mas daí a resolver o problema da pessoa plenamente ou possibilitar o futuro dessa criança ter uma profissão lá na frente que almeja, eu não acredito que o Estado é responsável 100% por isso, não. Só para pontuar, voltando aqui atrás, logo atrás ali, que nós não definimos bem. O senhor não considera como bolha aquela atividade do motoqueiro, motociclista, que tem um prazo determinado e aí acaba aparecendo lá no IML do senhor? Isso aí não seria uma bolha? Não, isso daí eu acho que vai dentro também de uma bolha maior. Quando eu falei bolha, eu quis de um contexto maior. Porque aqui nós estamos falando uma relação empregado-empregador, que nem sempre existe essa relação de emprego no motoqueiro que entrega. Isso é verdade. Não existe essa relação de trabalho. Percentual. Então, assim, ele precisa atingir um nível X de entregas para satisfazer a renda dele, a necessidade que ele precisa. E nem sempre a relação patrão, empregado-empregador. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele quebrou a perna dele, ele vai para o hospital público, ele não vai ter auxílio do empregado. Expert, isso tá de camarote. Então, ele só vai ter o seguro DPVAT ali que o governo já possibilita. Verdade. E vai ter que romper 6, 8 meses tratando aí. E assim, infelizmente, é a nossa realidade. Ele precisa atingir um número de entregas para conseguir ter uma boa renda e isso aí expõe ele a riscos. Semelhante, se eu não estou muito a par da legislação, mas semelhantes são os 99, os Ubers da vida, não é? Semelhante. Semelhantes são médicos. São médicos que recebem uma quantidade ínfima, uma quantia ínfima pelo plantão e muitos são bonificados pela produção em cirurgia e começam a fazer cirurgia em alta escala. E aí começa erros, sequelas, independente da profissão. O que a gente observa é que vamos ganhar produção? Vamos. Mas é muito pouco. E aí tem que gerar um volume muito alto para atender a expectativa daquela remuneração que o profissional tem. Deixa eu deixar o senhor agora uma perguntinha meio cabrosa. Vamos lá, estou aqui à vontade. O senhor entende que o médico poderia ter o salário do político? Como assim? O salário do político é muito bom. Um deputado federal dá acima de 300 mil por mês, né? Não é o salário dele. Nós, não é o salário dele. São os penduricalhos. São os penduricalhos. Não tem como comparar o médico, não. Vou dar um exemplo para você.
o valor de uma cirurgia de fêmur pelo SUS, para eu atender o paciente pré-operatório, examinar, fazer os exames pré-operatórios, ver a condição de cirurgia, operar o paciente, acompanhar no pós-operatório durante 6 meses, para eu conseguir colocar o paciente em condições normais para andar. O SUS paga por essa cirurgia em torno de R$300 para o médico. O senhor está brincando? Não, tô não. Pode olhar lá, todo mundo, a população lá. Não, tô falando brincando. Sim, doutor, não, mas pode olhar lá. R$300. Isso, você pode ir na internet, Sigtap, coloca lá, cirurgia de fêmur, serviço hospitalar, serviço profissional. Você vai, o hospital ganha em torno de R$700, R$800 e o médico 300. Meu Deus, quando eu falei não no sentido de duvidar da palavra do senhor, não foi isso não, tá? Não, favor, tranquilo. Tranquilo. A gente espanta com um negócio desse, né? E uma consulta, quanto é que o SUS paga? Pelo especialista, R$10. Pelo médico clínico, R$2. Eu tô dando risada aqui, desculpa o nosso telespectador, mas R$10 por uma consulta? Incluindo retorno, né? Incluindo retorno. Isso tudo está disponível no site do MEC. Do Ministério da Saúde. Mas a população não sabe disso, doutor. Não. A população não pesquisa, nós sabemos disso. Agora, eu confesso também que eu não sabia disso. Eu sabia que era um valor, assim, muito pequeno. Mas espera um pouquinho. Uma consulta, R$10? R$10 bruto. Porque tem que descontar os impostos ainda. R$10 bruto. E para especialista. Para o clínico é menor. Para o médico generalista, né? Porque o clínico também é uma especialidade. Na Dinamarca é igual também. O Dinamarca, Bélgica, Suécia. Os países escandinavos é do mesmo jeito. É verdade. Meu Deus do céu, mas agora eu fiquei até... Espera um pouquinho, deixa eu voltar lá nos 300. Agora não falando de política de novo. Porque isso aqui a população tem que saber. Tem que saber o quanto é que... Então, eu vou parar de fazer aquela comparação. O deputado devia ganhar R$10. Ou nem ganhar, né? Ou nem ganhar. É. Igual ontem, por exemplo, eu sou meio radical. 2 desembargadoras na Bahia vendendo sentença. Eu não sou favorável à prisão, não. O STJ decretou a prisão deles. Mas não sou favorável à prisão, não. Sou favorável a outra coisa, que eu não posso falar aqui, que senão vai dar processo contra mim, etc e tal, né? Mas eu tô aqui, eu até perdi que aqui não tem pauta, aqui tem palpiteiro. Mas depois desses valores aqui, eu vou falar uma coisa, hein? Brincadeira. R$300 por uma cirurgia de fêmur, que o SUS paga R$300. Particular, quanto seria a cirurgia? O senhor oscila? Oscila, depende da gravidade. Depende da gravidade de cada fratura. Mas, em geral, o paciente vai pagar entre a equipe médica, hospital, o material que vai usar, em torno de particular, em torno de R$20 mil. R$20 mil. Anestesista incluso? Tudo. A equipe toda. Equipe médica, certo. Hospital. Bom, quer dizer que eu posso fazer uma pergunta aqui também, para deixar o senhor toda uma espremida aqui, como se fosse laranja. O senhor não foi para a Câmara pensando em salário? Não, vou ser mais específico. Eu trabalho no ML, a minha escala é 20 horas por semana. 20 horas por semana. O que a gente cumpre em um dia por semana. O que eu ganho no ML um dia por semana é mais do que eu vou ganhar na Câmara. Idealismo? Não é só dinheiro que me satisfaz. Como eu disse para você, eu não tenho... E aqui eu não estou sendo demagógico, não. Quem me conhece sabe. Eu não tenho prazer em estar numa patamar na classe social, sabendo que os meus irmãos... Essa pirâmide é complicada, hein, doutor? Eu não estou querendo igualar ou trazer todos lá para onde eu não estou muito alto, não é isso. Eu só estou querendo falar que o meu mundo, eu vou ficar no isolamento se eu for sozinho, pensar só em dinheiro. Só no umbigo. Isso me dá satisfação, não. O interessante é que a nossa produtora entrou aqui e falou assim: doutor, eu quero parabenizá-lo, porque o senhor nem assumiu, já está trabalhando nos bairros. Como é que é isso? Assim, como eu disse, eu fui criado ali na invasão do Anápolis City e nas imediações do campo do Barro Preto ali.
Então, eu gosto muito de esporte também. E eu estou visitando os bairros. Então, esse último final de semana, eu visitei um bairro lá da Vila Norte, nas mediações, próximo ao Recanto do Sol ali. E a gente vê que ali é o único espaço, não tem outro espaço a não ser a rua, o único espaço para as crianças terem um lazer, para os adultos terem um lazer. E a gente observa que tem alguns pedidos, algumas solicitações que são totalmente pertinentes, que a população às vezes quer fazer, mas não tem um acesso. E eu estava passando por lá e eu falei assim, eu quero ouvir aqui, como se eu estivesse lá no Barro Preto, eu quero ouvir o pessoal dessa região aqui. E eu nem sou da região. E aí eu cheguei lá num barzinho que tem lá próximo, cheio de gente, e falei lá com o dono, falei assim, eu acabei de ser eleito vereador, e eu tô aqui, não é para pedir voto para ninguém, não precisa votar em mim não. Eu só tô querendo saber aqui, o que vocês acham que é bom para a comunidade aqui? Isso, a Me fala aqui. Aí eles começaram a falar assim, olha, doutor, podia colocar um quebra-mola aqui, porque tem crianças brincando e passa carro e moto em alta velocidade. Aqui nesse barranco que tá cheio de mata aqui, era para ser uma arquibancada, hoje em dia os meninos não tem jeito de sentar e ver aqui. Essas grades aqui... Coisinha simples, doutor. Essa grade aqui tá rompida, aí fica entrando cachorro, cavalo para comer a grama, acaba com a nossa grama, que já é pouco aqui no campo. Esse vestiário aqui, ó, tá funcionando como dormitório, motel, banheiro, drogas, e tudo, de tudo aqui. Podia pelo menos pintar aqui, colocar um cadeado. São coisas assim, nossa, que a gente olha, mínimas, que é tão pouco, e às vezes o Estado tem até uma burocracia para alcançar, para conseguir fazer isso daí, mas não tem lógica ficar do jeito que está. Então, isso me incomoda muito. E eu vou lá e agora estou visitando e eu vou fazer assim, isso serve também como subsídio base para eu lançar projetos de lei, programas, requisições, pedir assim, gente, vamos acudir aqui, tem jeito de fazer alguma coisa, tem jeito de colocar 2 quebra-mola, um antes do campo e um depois, só para os meninos que estão brincando ali, atravessando, não ser atropelado e eu atender eles no IML. Esse tipo de coisa. O povo não está pensando só neles, não. Isso é para o bem coletivo. Pois é, mas o senhor, ao prestar um relato desse aqui, eu fico pensando, a empreiteira não interessa por ser vizinho desse, não. Não. A empreiteira, se não for algo grande... Eles falaram que teve um momento que lá no campo eles tiraram um pouco de terra, porque é um terrão lá também, e jogou a terra atrás do gol. Fez 3 montes de terra lá. Esses montes de terra é o parque de diversões dos meninos também. Esse só fica pulando, passa de bicicleta. Então, assim, e como eu disse há minutos... realidade que agressiva. Agressiva. Desculpa, eu cortei o senhor. Nós estamos falando no quesito lazer. Agora, eu também estou visitando pacientes acamados. Pacientes que estão literalmente se esvaindo, derretendo na roça, fala de lino, né? Tá de lino em cima de uma cama, tá derretendo, apodrecendo. Tem pacientes, pessoas, homens, seres humanos, aqui em Anápolis, que tá vivendo pior do que rato, eu falo. Rato corre, rato é gordinho, acha comida, vai pro buraquinho dele, come. Tem gente que não tem comida, que tá numa cadeira de roda. Vulnerabilidade social. Estado vulnerável, assim... E a gente acha que é lá na África, no sertão do Nordeste. Estou falando aqui, Santa Maria do Nazaré, Maracanã, a 5 minutos de nós aqui. Então, assim, isso, eu sou legista há 10 anos. E eu achei que eu já tinha visto de tudo. O escárnio da sociedade, violência sexual de criança, de adulto, mortes violentas de toda a natureza. Isso deixa a gente meio que com o coração petrificado. Você não fica muito com a emoção florida, não. Eu imagino. Mas essa campanha, a principal lição, e onde eu vou eu falo, a principal lição que eu tive é a capacidade de eu sentir a dor do outro. Sentir a dor que às vezes nem é dor, mas assim, aquele olhar assim, ó, olha com alguma expectativa pra gente, com alguma esperança. Isso mexeu muito comigo. Eu ia para casa, assim, algumas vezes eu falo assim, meu Deus, eu moro aqui e num conforto desse não tem como reclamar.
de onde a gente está não faz sentido se tem uma pessoa que está ali daquele jeito. Ao mesmo tempo, fui em casas que nem contrapiso tem, chão batido. A cozinha, sala, chão batido, e os moradores, a família feliz, limpinho. Apesar de estar morando na terra, Anápolis. Então, assim, eu tive várias lições nessa caminhada antes de assumir o mandato. E eu espero não decepcionar. Parte desse eleitorado de 1.422 votos tem um eleitorado muito qualificado, formadores de opiniões, que esperam de mim algum retorno para o coletivo. Mas o principal que cobra sou eu. Eu me cobro muito. Para você ter ideia, eu durmo em torno de 3 a 4 horas só por dia. Na madrugada é o período que eu tiro para responder à rede social, aos WhatsApp. Fazer a reflexão. Nesse momento é o que eu interajo com o pessoal de madrugada, que é o tempo que está sobrando hoje. Nós estamos falando aqui, o doutor José Fernandes, ele que tornou-se vereador, está vereador na cidade de Anápolis, do PSB. Ele gosta de falar B de bola. Deve ter suas razões, não vou perguntar, não. É porque eu sou atleta, apesar desse físico que já passou. Mas sou atleta, tem uma história. Quem conhece sabe que eu já fui craque. Pelo depoimento do senhor, relato do senhor aqui, eu posso concluir que o senhor não veio de berço de ouro. Não. Assim, um berço de ouro de amor, de família. Sim. Porque tem gente tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem família, não tem vida social, só tem dinheiro. Mas eu vim ali da invasão, como eu disse, da Anápolis City. Nós não invadimos, não. Meu avô estava lá, comprou e eu vivi na casa do meu avô. Os meus pais são vivos ainda, mas foi muita luta. Minha mãe, funcionária pública, foi professora e enfermeira. Meu pai, músico. Todos dois vivos ainda. Todos dois vivos. Quantos irmãos o senhor tem? 2. Todos de sexo masculino? Não, um casal. Um advogado e uma enfermeira. Nós estamos muito bem, graças a Deus. Que ótimo. O senhor espera, por exemplo, alguma resistência de toda essa conduta social do senhor enfrentar lá na Câmara? O senhor vai chegar com uma ideia diferente. Uma ideia que não é nova, mas que não é colocada em palhaço. Uma realidade que não é nova, uma ideia que não é colocada em prática. Eu acho que a sociedade deu um recado. Foram mais de 60% de renovação e não estou falando que os que não foram eleitos eram tão ruins desse jeito. Mas eu não acredito que entre os pares nossos vai ter assim, nossa, não vamos deixar esse cara destacar ou aquele projeto do fulano andar para frente com ciúme ou contendo o avanço, o ego do fulano de tal ou fulano de tal. Eu já falei aqui do ponto de vista financeiro, isso para mim assim, talvez está sendo até negativo, mas eu vou traçar claramente assim, os meus projetos vai ser esse daqui, se nas comissões andar ou não andar, ou se no plenário votar ou não votar, a sociedade vai estar acompanhando. A mídia vai estar acompanhando. Então eu não vou ficar de pinico, olha, vamos lá, esse projeto aqui Maravilha. É meu, me ajuda nisso daqui não. Esse modus operandi dentro da casa, eu não vou gastar energia com isso não. Quero gastar energia lá com o pessoal, com o povo lá fora. Maravilha, é uma outra mentalidade. Isso é bom. Eu gosto disso, sabe? Eu só não gosto dessa realidade que nós temos aí. Quando o senhor fala dessa realidade, eu fico pensando o seguinte, o senhor não citou, mas não deve ser muito grande não, mas nós temos, o senhor sabe disso, mais de 35 milhões de brasileirinhos que não têm água tratada. Né, doutor? Eu queria só saber assim, qual ou quais hospitais que o senhor atende? Eu atendo hoje na clínica particular, que não sei se eu posso falar. Na clínica Jamos, ali na Avenida Contorno, ao lado do antigo Hospital da Criança, doutor Antônio Jorge, doutor Samuel, doutor Samir, eu atendo ali. Mas já atendi em todos os hospitais e hoje eu só uso a estrutura do hospital para operar os pacientes. Eu não fico dentro do espaço físico do hospital. Fico na clínica e os casos cirúrgicos eu vou lá no hospital e opero. Então hoje a minha atividade é na clínica e no IML e eu também sou servidor público municipal. Que maravilha. Bom, lamentavelmente não sei se o senhor prestou atenção, mas a nossa produção já fez um sinal
que o nosso tempo já era. Pô, brincadeira. Eu costumo dizer aqui, doutor José Fernandes, que quando o nosso entrevistado, a gente levanta a bola, ou ele corta no vôlei ou chuta para gol, é desse tipo que o nosso telespectador gosta. E o senhor pode ter certeza que o senhor deu um recado como ser humano, e depois como profissional, e depois como político ainda vai ser, né? A direção do Canal 14 deseja ao senhor sucesso na nova empreitada. E nós queremos colocar o Canal 14 para o senhor fazer um agradecimento aos seus eleitores, seus amigos, desejar um feliz ano novo, um ano diferente do que nós tivemos hoje. O senhor fica à vontade. Eu quero dizer à população de Anápolis que eu me sinto honrado em participar agora do último pleito, de ter sido eleito, de colocar o meu nome lá na Câmara. O meu gabinete não vai ser um espaço fixo, um espaço geográfico ali, físico, com um buraquinho só não. O meu gabinete vai ser dinâmico, o meu gabinete é a cidade de Anápolis. E eu digo isso olhando para a Câmara aqui, para a população ver a verdade nos meus olhos. Eu entrei nesse processo todo para servir e deixar um legado. Eu não vim passar pela história não, aqui a gente veio para fazer história. E eu estou à disposição, tanto da população, quanto da mídia, quanto da sociedade organizada, de quem precisar e enxergar que eu posso somar e agregar, tanto para sugestões, críticas, eu estou aberto. Fica com Deus todo mundo. Pode ser que alguém já tenha dito, eu nunca ouvi. O meu gabinete é a cidade de Anápolis. Nós estamos ouvindo de um jovem médico e de um jovem político. O meu gabinete é a cidade de Anápolis. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, doutor. Satisfação. Uma honra para nós. Igualmente. Querendo também agradecer ao nosso telespectador e até uma próxima oportunidade. Agora, com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.